Bom, pessoal, acho que já deu uns 2 minutos, o tempo para o pessoal ir entrando, né? Quem for entrando já pode ir participando. A ideia aqui é a gente fazer esse webinar e está sendo gravado, então no final do webinar a gente vai disponibilizar a gravação no YouTube. E seria legal também quem conseguir ficar até o final, porque no final a gente vai sortear uma Alexa EcoSpot, tá? Então, para todos os participantes aqui do webinar. Para começar, eu só me apresentar. Eu sou o Paulo Maluf, não é prefeito nem governador aqui da cidade, apesar de a gente estar próximo de eleição. E a ideia aqui, eu sou arquiteto de soluções da Exilion Tech, tá? E eu estou aqui com o pessoal da GitLab, né, com a Roberta e com a Luísa, que são account managers aqui da regional aqui Latinoamérica, da GitLab. E a ideia é a gente fazer uma demonstração, né? Demonstrar como que a plataforma da GitLab vai auxiliar no desenvolvimento seguro e a construção de um software do zero utilizando AI. Então, eu vou partir do princípio que eu sou um desenvolvedor júnior para menos ali, né? E vou tentar desenvolver ali uma aplicação completa utilizando a AI ali para nos auxiliar, tá bom? Dá a palavra ali para a Luísa, para a Roberta, para se apresentarem também, e a gente já começa. Pessoal, bom dia. Eu sou a Luísa, sou account manager aqui da GitLab. Obrigado aí pela presença de todos. A ideia aqui, como o Maluf falou, né, é trazer um pouquinho mais do GitLab, não só no momento da geração do código, mas como o GitLab ele consegue apoiar os times de DevSecOps em todo o ciclo de desenvolvimento. É legal que a gente está falando hoje e falando bastante de AI, porque recentemente saiu um Gartner, né, onde a GitLab também é considerada um dos líderes aí no quadrante mágico. Então, depois, se alguém quiser alguma referência, a gente pode compartilhar. Se tiverem perguntas, podem colocar aqui no chat. E se a gente não souber responder, a gente vai perguntar aí para o Maluf. Obrigada aí e espero que seja super produtivo. Bom dia, então, né, eu sou a Roberta, também executiva de contas aqui pela GitLab. Eu e a Luísa somos as duas executivas que atendem todo o Brasil. Então, né, invariavelmente, se vocês tiverem interesse, né, depois desse webinar, de conversar mais, né, de saber também, né, de questões mais comerciais, vocês vão estar falando comigo ou com a Luísa, dependendo de quem atende a empresa de vocês. Tá, e era realmente, né, dar as boas-vindas, acho que eles já falaram bem, e também reforçar que a nossa participação também nesse webinar com a Exilium, né, a Exilium é um parceiro nosso bem estratégico no Brasil. O Paulo, né, tecnicamente sabe muito de GitLab, então acho que vai ser bem produtivo aí para vocês, né? Fiquem, né, à vontade também, acho que para fazer perguntas, e a gente vai estar apoiando aí vendo todas as perguntas no chat, tá bom? Bom trabalho aí, Maluf. Legal, beleza. Bom dia, pessoal. Eu acho que só para explicar um pouquinho qual que é a agenda de hoje, né? Então, basicamente, eu vou fazer uma pequena introdução para falar um pouquinho do GitLab, tá? Então, para mostrar onde que o GitLab está posicionado ali com as features de AI. Então, é coisa bem rápida e depois a gente já passa para uma demonstração de como a gente vai fazer, construir essa aplicação do zero utilizando inteligência artificial, né? Então, acho que para começar, acho que toda empresa, né, gostaria ou quer ter excelência no desenvolvimento, na proteção e na implementação de software no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente também recebe aquele top-down ali, aquela forcinha de a gente sempre ter a necessidade de reduzir custos, de entregar o projeto de uma maneira mais rápida, mais eficiente, e às vezes com os mesmos recursos, né? E qual que é o problema hoje, né? Qual que é a complexidade disso que isso acaba envolvendo? Hoje, todo o sistema de DevSecOps, né, quando a gente pensa numa plataforma fim a fim, ela envolve vários softwares, várias plataformas para preencher todo o ecossistema. Então, por exemplo, na parte de planejamento, geralmente a gente usa umas ferramentas como o Jira, na parte de build a gente usa o Jenkins, para fazer a parte de CI ali, de AC, a gente usa um Terraform, um Ansible, aí tem toda a parte de scanners de segurança e etc, né? E essa cadeia de ferramentas, né, acaba gerando silos de informação
acaba dificultando a comunicação, né, a interação entre as equipes, e também gera um overhead ali, tanto de tecnológico, mas também de conhecimento muito grande nas empresas, né? E isso é um dos principais diferenciais quando a gente fala com o GitLab. O GitLab é uma plataforma fim a fim de DevSecOps, então a gente tem, engloba desde a parte de planejamento, a parte de esteira, de verificação de segurança, de deployment, de monitoração, de resolução de incidentes, tudo isso numa única plataforma, num único local. Então a gente elimina boa parte desses silos, né, de informação, né, e também essa dificuldade de conversa ali, de integração entre as equipes, porque está todo mundo trabalhando num único local. E quando a gente pensa, já entrando no assunto do dia, né, que é justamente a parte da inteligência artificial, o GitLab ele tem o GitLab Duo. O GitLab Duo é basicamente toda a plataforma de inteligência artificial da GitLab, né? E tem o GitLab do Chat, que é onde a gente faz todas as perguntas, a gente faz as integrações. E qual que é o diferencial do GitLab com relação a outras ferramentas, outras plataformas do mercado? É que o GitLab, por ser uma plataforma única de DevSecOps, ele vai utilizar de AI para todo o ciclo de desenvolvimento de software. Então, desde a parte de planejamento, da gente criar uma issue, criar uma descrição, fazer um resumo, verificar os épicos, etc., a gente vai fazer tudo isso e também ter features ali de AI para auxiliar a gente nesses passos, tá? E também, para cada modelo ali, né, para cada feature dentro do GitLab, você vai ter um modelo de AI acertado para aquele caso de uso específico, né? E qual que é também um outro diferencial do GitLab quando a gente pensa nesse escopo de plataforma, né? Não só de codificação? Tem vários estudos que mostram que o desenvolvedor ele passa 25% do tempo dele codificando efetivamente. Então, quando a gente pensa em outras plataformas ali que vai ajudar na sugestão de código, naquela parte de codificação, a gente está auxiliando ali, dando aquele boost de velocidade nesses 25%. Mais 75% do dia a dia do desenvolvedor é fazendo outras atividades, fazendo planejamento, fazendo a parte de integração, teste unitário, documentação, participando de daily. Então, isso daqui acaba tomando muito tempo, né? E a ideia do GitLab é justamente a gente conseguir trazer essa velocidade, esse boost de velocidade com a AI em cada uma dessas fases. Então, na parte de planejamento, a codificação, na segurança, na documentação e etc, tá bom? E aqui é importante a gente salientar, né, quando a gente fala de AI, um ponto que geralmente vem na nossa cabeça é a questão de privacidade, transparência, se meus dados estão sendo utilizados para fazer treinamento, se tem algum problema ali com relação a sigilo e etc, né? O GitLab ele não usa o dado do cliente, não usa o dado ali, o código do cliente para fazer qualquer tipo de treinamento, tá? Então vocês não precisam se preocupar com essa questão de privacidade ali, de transparência no GitLab por conta disso, tá? A plataforma de AI do GitLab ela foi criada como primeiro ponto de atenção à parte de privacidade e transparência dos dados. Então, é o que drive ali todo o desenvolvimento de AI dentro do GitLab é a privacidade dos clientes e também o cuidado com os dados dos clientes, tá bom? E aqui é um pouquinho da visão do que eu vou mostrar hoje, do nosso trabalho dentro do ciclo de desenvolvimento, né? Então, desde a parte de concepção aqui da gente ter uma issue, que é uma task, uma tarefa ali do desenvolvedor, que ele precisa fazer ali algum tipo de desenvolvimento no caso de hoje, um web server e etc, né? Mas vocês podem ver que cada um dos itens aqui você tem uma feature de AI. Então, ali na criação do épico, a gente tem uma feature de AI para verificar, fazer um resumo de todos os épicos. Dentro de issues, a gente consegue gerar a descrição daquela issue utilizando inteligência artificial. Então, basicamente, você agiliza muito toda a parte de documentação do problema ali, da task em si, né? Fazer a explanação do código, fazer geração de teste unitário. Se a pipeline quebrar por algum motivo, o GitLab te auxilia a entender qual que é a causa raiz daquele problema e como você resolve essa falha dentro da pipeline. Toda a parte de resumos ali no merge request, sugestões de revisores, explicação das vulnerabilidades. Então, isso aqui é algo bem importante, né? Que um foco hoje é a gente fazer esse código, né? Mas com foco também em segurança. Então, a gente vai rodar os cheques de segurança, vai ver o resultado, ver se o nosso código gerou alguma vulnerabilidade ou não. E o que acontece é que muitas vezes o desenvolvedor ele não sabe como resolver aquela vulnerabilidade, ou por falta de conhecimento, ou por tempo, então acaba tendo um backlog muito grande. Então, a ideia, né, é você, o GitLab, através de inteligência artificial, também explicar
como que aquela vulnerabilidade acontece, como você faz para atacar ela e como faz o fix, a remediação da vulnerabilidade, tá? Tudo isso com inteligência artificial. Aí entra na parte de code review, discussão, e também quando a gente pensa numa análise de analytics, né? O GitLab ele te proporciona toda a parte de métricas, dashboards, Dora Metrics, né? Para você ver ali a saúde do seu DevOps. E também você tem uma feature ali de Value Stream Forecasting, que é você conseguir fazer uma previsão ali de todo o seu fluxo para perceber se tem algum tipo de gargalo, se vai sofrer algum atraso, algo nesse sentido, tá bom? Então, hoje, nessa demonstração, a ideia é a gente criar uma issue, criar uma task, a gente vai ter uma task ali para trabalhar, vai ter o nosso merge request, a gente vai ver ali ver o que está rodando, todas as pipelines, execuções, mudanças do código, vai rodar automaticamente a pipeline ali de build, integração, rodar os testes de segurança. Uma vez que rodou os testes, o desenvolvedor, que no caso, né, eu vou fazer esse papel hoje, vai verificar ali se teve algum tipo de vulnerabilidade, etc., corrigir, e a gente vai fazendo esses fluxos várias vezes até ter um código 100% aprovado para a gente conseguir fazer a implementação em produção, tá bom? Então, basicamente, o fluxo que a gente vai seguir é esse aqui dentro do GitLab. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui da demo e compartilhar aqui o meu browser, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida enquanto isso, pode ir mandando no chat. E Eu ia dizer, alguém tem uma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa. Acho que não, pode tocar aí, Maluf. Legal. Aqui eu estou dentro do meu GitLab, né? Então eu criei aqui um grupo chamado Webinar, e dentro dele. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Eu vou ter que. Vai ser mais fácil. E não só o browser. Porque eu vou trabalhar também dentro do VS Code. E aqui, né, a gente tem nosso projeto, né, desenvolvimento seguro, construindo aplicações do zero, que é o nosso projeto aqui do Webinar. E aqui dentro a gente tem alguns arquivos, etc., do que a gente vai desenvolver, tá? Mas vamos supor que a gente, o desenvolvedor, né, a gente vai olhar o que tem ali tipo, no nosso board ali para saber ali o que eu tenho de tarefa para ser executado. Então, aqui dentro do meu backlog, eu tenho aqui a minha tarefa de criar uma aplicação em Python com banco de dados de back-end, né? Utilizando o banco de dados aqui como back-end. Então, posso tirar aqui do status de backlog, jogar aqui Work in Progress, porque eu vou começar a trabalhar dentro dessa issue aqui dentro do GitLab, tá? Dentro da issue, eu vou ter toda a descrição do que a gente precisa fazer, casos de uso, critérios de aceite, screenshots, etc., que ali a gente vai fazer na parte documental dentro do processo ali de planejamento, né? Uma vez que a gente tem a nossa issue, automaticamente dentro do GitLab Flow, a gente recomenda criar um merge request no início do projeto, do processo, e não no final, tá? Por quê? Porque dentro do nosso merge request, que eu já deixei ele pronto aqui, pré-criado, para agilizar, a gente vai ter todas as informações da execução da pipeline, das alterações de código, das interações entre a equipe, entre os aprovadores daquela mudança e assim por diante, né? Então fica um lugar único ali para todo mundo visualizar e saber o status daquela fase do desenvolvimento, daquela tarefa específica, tá? Então, eu já sabendo ali o que eu preciso fazer, vamos começar basicamente a codar. Tá? E aí, para codar, a gente vai utilizar o GitLab Duo, né? Que a gente tem aqui a opção do chat aqui do lado, aqui no próprio UI aqui da GitLab, onde eu posso fazer qualquer tipo de pergunta, mas nesse caso a gente vai simular um desenvolvedor, então a gente vai trabalhar dentro deixa eu só não salvar isso aqui. Trabalhar dentro do VS Code, tá? Então, dentro do VS Code, a gente tem um plugin da GitLab, que é o GitLab Workflow, que vai habilitar esse botão e vai habilitar aqui do lado direito o GitLab Do. Então, por aqui, onde eu vou interagir com a AI, né, fazendo perguntas, pedindo para auxiliar ali na parte de codificação, ela vai me trazer o resultado, explicação, teste unitário e etc., né, que é a ideia da gente demonstrar isso hoje. Então, para facilitar o entendimento e etc., a minha ideia é a gente fazer um desenvolvimento aqui de um projeto em Python. Então, se eu não fosse um desenvolvedor de início de carreira ali, um trainee, algo nesse sentido, eu posso vir aqui
no meu GitLab, no meu do chat, e perguntar como que eu começo um projeto com Python. E enviar essa pergunta aqui para o GitLab. A gente vai enviar, o GitLab vai entender ali, ou vai mandar ali para a LLM do GitLab do chat, e vai responder basicamente aqui como que a gente faria ali a criação de um projeto em Python. Então, faça a instalação do Python, baixe a versão recente, adicione ali dentro do path, configure seu editor de código preferido, sua IDE, né? Aqui embaixo ele vai te dar uns exemplos de código e assim por diante. A ideia, quando a gente trabalha com essa parte de sugestão de código e etc., a gente ser o mais coeso ali possível e o mais detalhado também. Então, a ideia, a gente pode criar um prompt padrão, né, genérico, e ir refinando ele ao pouco. Então, eu criei um prompt ali para começar a criar um projeto em Python. Então, eu posso fazer a mesma coisa, né, mas dar um pouquinho mais de contexto. Tá, vamos criar um projeto em Python, pedir para ele descreva a configuração do projeto, uh, colocar o ponto git ignore, que é algo que a gente sempre precisa ter para não ficar jogando lixo no repositório, e a configuração de CI/CD, por exemplo. Uma vez que ele faz isso, ele vai me trazer ali toda a configuração do projeto, né, ou como que seria um exemplo ali do Git Ignore, e também a configuração, como que a gente faria ali, usando a parte de CI/CD do GitLab, um processo simples ali de deployment, tá? Então, aqui ele me trouxe todas essas informações, né, que eu solicitei, né? Começou aqui o Python, aqui ele definiu ali qual o código ali do CI/CD e deu uns exemplos também, depois até falando para a gente criar posteriormente um barra-teste para criar testes unitários. Legal? Outra forma de a gente trabalhar com o GitLab, a gente pode fazer a pergunta aqui, ele vai gerar o código, a gente pode copiar o código aqui e jogar aqui na tela. Outra forma, a gente já tem nosso script, então vamos supor que eu quero ter meu script server.python, por exemplo. Criar um arquivo aqui server.py. E dentro do arquivo, eu vou colocar ali as instruções do que eu quero que o GitLab faça. Então, eu posso falar, ó, já seguindo na linha da nossa issue, né, criar um web server. Então, crie um web server. Como a gente está usando o Python, eu vou usar o Flask, que é o framework mais conhecido para web server. Uma vez que eu criei isso, eu posso também pedir para ele criar ali quais os endpoints mais comuns ali quando a gente cria um web server, né? Então, use os endpoints de URL mais comuns, por exemplo. Uma vez que eu fiz isso, eu vou dar um Enter. E vocês podem perceber que aqui do canto, o GitLab ele fica com esse ícone do Tanuki, né, pensando. Então, ele está realmente trazendo ali, perguntando ali para o GitLab AI e trazendo o código. Para aceitar o código, eu posso dar um tab e eu vou aceitar essa sugestão que o GitLab fez, ou posso ir de pouquinho em pouquinho, né, dando um comando e tracinho, né, ou Ctrl Enter, se você estiver no Windows, para ele linha a linha ali autorizando. Como eu confio aqui na plataforma, eu já vou dar um tab e aceitar 100% aqui da sugestão dele, tá? Então, por padrão, né, a gente pediu para ele criar ali os endpoints mais comuns, ele criou aqui o barra, né, uma rota para o barra, uma rota para o API data, uma para submit e outra para um input ali de usuário, tá? Algo mais simplificado. Mas eu não quero esses endpoints, né? Ele criou algo muito genérico. Então, eu posso apagar aqui e pedir para ele criar os endpoints que eu quero. Tá, criar um web server fácil, adicionar os endpoints, vou criar ali um barra hello, um barra health para saber a saúde da aplicação, e o barra shop, onde que vai ter ali todos os nossos artigos ali que a gente vai ter disponível dentro dessa aplicação. Uma vez que eu vou dar enter aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai perguntar para a AI e vai me trazer ali as rotas que eu criei, né? O hello, o health e o barra shop, tá bom? A partir disso, eu posso já salvar essa alteração e tentar executar o script na mão, tá? Então, eu vou vir aqui, dar um Python 3 e tentar executar o server.py. Ó, e ele acabou retornando um erro.
Aqui esse erro é algo bem simples de a gente entender o que está acontecendo, né? Basicamente, não tem um módulo Flask, a gente precisa fazer a instalação. Mas vamos supor que a gente não saiba o que está acontecendo, é um erro mais genérico, a gente precisa entender melhor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso copiar esse erro, vir aqui dentro do meu do chat e pedir para o GitLab me dar um explain. Então, /explain, passo o erro ali do output de erro, e ele vai me trazer o porquê que esse código está gerando essa mensagem de erro, tá? O que é legal aqui? Como eu selecionei o meu código, né? Não sei se vocês tinham percebido, eu selecionei aqui 100% do meu código e dei o /explain. Quando eu faço isso, ele vai levar como referência o meu código selecionado. Então, a resposta dele está levando como referência esse código que eu selecionei. Então, ele está falando, o erro do módulo acontece porque não tem o módulo Flask, e eu preciso fazer um pip install Flask, tá? Então, basicamente, a gente pegar aqui o que ele sugeriu e fazer isso, um pip install Flask. Aí, como uma boa prática, né, a gente colocar esse Flask dentro do requirements.txt. Então, eu posso também pedir, criar, dar um /explain aqui, criar arquivo, requirements.txt, onde vão ter todas as bibliotecas ali que eu vou utilizar. Então, ele vai me dar um exemplo aqui do arquivo de requirements, passando ali, por exemplo, o Flask e uma versão específica, tá? Eu posso pegar aqui, vir aqui no meu requirements.txt, eu não vou colocar essa versão, vou pegar para ele deixar, pegar a última, né? Então, não vou passar a versão alguma. E aqui eu já tenho o meu requirements.txt aqui já configurado, tá? Qual que é a ideia agora, né? Uma vez que a gente já instalou o Flask, vamos subir aqui o nosso server para ver se ele está rodando. Rodou. Vou dar um get ali numa rota aqui no /hello, por exemplo. Vamos ver se ele responde. Hello. Legal. Respondeu aqui nosso Hello World, tá? Mas esse código ainda está longe de ser o que a gente precisa fazer, né? Acho que um dos primeiros pontos como a gente precisa criar uma aplicação ali de shopping, né? O próximo passo é criar também um endpoint com os nossos artigos, né? Então, adicionar uma rota aqui dos nossos artigos, e também já aproveitar e utilizar um banco de dados para fazer essa conexão. Para essa demo, eu vou utilizar o SQLite, né, para não ter que fazer a instalação de um banco de dados aqui background. Mas uma vez que a gente fizer, a gente depois pode até fazer um refactor e pedir para o GitLab migrar de SQLite para Postgre, para MySQL, qualquer banco de dados que a gente desejar, tá bom? Então, eu vou demonstrar isso posteriormente. Então, aqui eu vou colocar mais uma instrução, que é adicionar uma rota de shopping para o artigos, né, o articles, e criar uma função para recuperar os dados de um banco de dados SQLite. Vou dar um Enter aqui, e o GitLab vai me trazer ali o resultado que eu solicitei, né? Então, ele vai fazer o import do SQLite, vai gerar aqui o get e o endpoint aqui, os articles.txt. Então, à medida que ele vai criando, eu vou dando Enter e ele vai me trazendo ali o código, né? Então, ele criou primeiro a função, agora ele está me trazendo a rota ali do /shop /articles, tá? Então, aqui é bem simples de a gente trabalhar dessa forma, né? Auxilia bastante no dia a dia. À medida que a gente vai desenvolvendo, ele vai trazendo a sugestão, eu posso dando tab para aceitar ou apagando e continuando digitando ali com o código que eu desejo. Uma vez que ele fez isso, funcionou, e eu vou tentar agora acessar o Shop Articles aqui pelo meu browser, porque a gente acabou de criar esse novo endpoint, né? Então, vamos aqui do lado, /shop/articles, e ele me retornou um erro. Qual que é o erro que ele retornou? No such table articles. Porque a gente não inicializou, né? A gente criou ali o nosso comando ali do SQLite, né? Fez a conexão com o banco de dados, está fazendo um select, mas a gente não inicializou essa tabela, né? Então, eu posso basicamente pegar esse mesmo erro,
e perguntar para o GitLab, né, mais uma vez, como resolver, né? Então, posso vir aqui, dar um /explain e passar a mensagem de erro. E ele vai me dar a explicação de como fazer a correção desse problema. Mas, basicamente, a gente vai precisar criar um arquivo ali, criar uma função para inicializar essa tabela, esse banco de dados aqui do SQLite. Então, eu posso copiar esse código por aqui, ou, por exemplo, eu posso vir aqui e pedir para ele também criar. Então, vou criar aqui, inicializar o shop.db, que é o nosso banco de dados aqui do SQLite. Uma vez que eu fiz isso, ele vai criar ali minha funçãozinha para fazer a inicialização do banco, comitar, fechar ali a transação e depois fazer um init para chamar a função. Tá? Uma vez que eu fiz isso, rodou, salvei o arquivo, ele já restartou aqui o meu web server. Eu posso dar um F5 aqui e ver se funcionou. Funcionou, só não tem nada, não tem nenhuma linha dentro do banco de dados, né? Mas já não retornou um erro. Então, o próximo ponto seria também pedir para a gente fazer popular esse arquivo, né? Então, e também adicionar um outro endpoint para fazer o cadastro desses artigos, né? Então, eu posso basicamente também vir aqui, adicionar endpoint, adicionar artigo e receber os parâmetros. Bem tosco. Então, estou fazendo os meus parâmetros do artigo. Beleza. Vou dar um Enter aqui. E o GitLab, mais uma vez, vai gerar aqui a minha rota, né? Meu shop add article, mas a diferença aqui é que ele está me dando ali agora um método de post e já passando os parâmetros para preencher ali o nosso banco de dados, tá? Aqui a gente já fez bastante coisa, né? A gente já criou, instanciou o nosso servidor web usando o Flask, e aí, à medida que a gente for tendo problema, a gente foi resolvendo, pediu para adicionar mais um endpoint aqui dos artigos, inicializar o banco, depois adicionar o artigo e receber os parâmetros. Então, a gente fez bastante coisa. E para saber o que cada um do que está acontecendo aqui, eu posso dar um /explain. Eu posso colocar aqui também em PTBR para ele responder em português. Por padrão, ele vai responder em inglês, tá? Então, posso colocar essa opção aqui só para ele responder em português. E ele vai me dar uma explicação, né? Uma documentação aqui do que esse script está fazendo agora. Então, basicamente, aqui está fazendo a importação ali do Flex, criando as rotas básicas ali de Hello Health Shop, integração com o banco de dados, inicialização do banco e adicionar novos arquivos, tá? Uma outra coisa legal, como a gente já fez e a gente acabou fazendo faseado, né? A gente teve um problema, ajustou, teve outro, ajustou. O script está bem feio, né? Então, tem uma lógica específica, está desorganizado, tem a inicialização do banco tá abaixo aqui do código. Então, tem algumas melhores práticas que a gente pode seguir. Então, uma outra feature bem legal dentro do GitLab é a opção de a gente conseguir fazer o refactor. Então, eu posso refatorar esse código inteiro. E o refactor, da mesma forma do explain, dos outros comandos, eu posso passar um contexto do que eu quero que ele faça. Então, vou colocar aqui para ele fazer um refactor e ajustar potenciais problemas. Ajuste potenciais problemas. E nem vou falar o problema, vou deixar a própria AI aqui olhar e tentar identificar o que pode gerar algum tipo de problema aqui, de alguma issue, e resolver e aplicar as melhores práticas, tá? Aí o GitLab vai pegar o código, vai analisar ali com a inteligência artificial e vai me trazer já o script já refatorado. E aqui embaixo, né, eu vou mostrar aqui no final, ele vai explicar todos os ajustes que ele fez ali para facilitar aqui a nossa vida, né? Então, basicamente, aqui em cima ele me trouxe o código já refatorado, né? Ele criou até algumas funções novas aqui para fechar a conexão, etc. E aqui embaixo ele vai me dar toda a explicação do que foi feito, né?
Então, por exemplo, criou assim, moveu a criação da tabela para um arquivo SQL separado, que é um schema.sql. A função initdb agora lê esse arquivo para criar uma tabela, fez o tratamento de erros, fez um ajuste de segurança para evitar SQL injection. Então, por conta que ele já viu que tinha uma probabilidade ali de ter uma falha ali de SQL injection, ele já fez o ajuste, converteu os resultados ali para o dicionário para facilitar a serialização via JSON e vários outros ajustes, tá? Então, eu posso basicamente pegar esse arquivo aqui agora, copiar aqui e salvar, tá? Aqui no caso, ele deu erro porque a gente não tem o arquivo schema.sql, né? Então, eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer criar o arquivo aqui para utilizar, ou também posso, não quero usar esse schema.sql, então posso dar um refactor no código, remover a dependência do schema.sql, por exemplo. E ele vai me gerar ali um outro código, mas sem essa dependência nova que ele criou e a gente não tinha solicitado. Então, eu posso fazer isso, ou posso, no simples fato ali, criar o nosso schema.sql também com as instruções certinhas, tá? Então, se a gente for seguir, eu vou fazer os dois jeitos, né? Então, vem aqui, vou dar um schema.sql. Ele já me deu o que eu preciso ter, né? Então, no create table, vou criar aqui nosso create table. E também aqui ele já também me deu um exemplo de como ficaria a pipeline de CI/CD aqui rodando o lint, o teste, segurança e etc. aqui dentro do pipeline. Eu não vou precisar utilizar isso, porque aqui no nosso ambiente eu estou usando uma outra feature do GitLab, que é o AutoDevOps. O AutoDevOps é uma biblioteca que a gente importa dentro do nosso arquivo de CI/CD, e automaticamente o GitLab vai entender qual que é o código que a gente está trabalhando e vai montar a pipeline fim a fim. Então, ele vai montar ali todo o job de build, vai rodar todos os cheques de qualidade, de segurança, de dash e etc. Tudo de forma automática. A única coisa que eu preciso passar para ele é esse include aqui dentro do arquivo de CI/CD. O restante ele vai fazer tudo automático, tá? E isso aqui é uma customização que eu coloquei para gerar um arquivo de teste também, para quando a gente criar um teste unitário, e já gerar num formato de JUnit para ter uma integração nativa ali com o GitLab, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, a ideia é que a gente já criou o nosso web server, aqui tinha dado problema no nosso Python, vou dar um Python de novo, e aqui ele já iniciou o nosso arquivo novamente, tá? O nosso web server. Basicamente, eu só tive que criar ali o nosso schema.sql. E se eu quisesse, né, eu tinha pedido para ele remover a dependência, eu posso também utilizar aqui o código que ele gerou sem essa dependência do schema.sql. Vou deixar do jeito que está, não tem nenhum problema. Uma vez que a gente criou, acho que eu fechei sem querer aqui. Deixa eu voltar. Tinha fechado. Coloquei algum atalho aqui no. Eu faço isso. Bom, vamos lá, voltando. Então, deixa eu startar o nosso web server aqui de novo. Voltar no nosso server.py. E agora eu preciso, né, fazer a configuração, né, o cadastro de mais alguns dos nossos artigos, né? E eu posso pedir, por exemplo, para o GitLab criar um comando em curl aqui para adicionar um novo arquivo, um novo artigo aqui para a gente. Então, eu posso executar aqui o comando, e ele vai me trazer ali o post, né, em formato de curl aqui para a gente fazer a configuração aqui do o cadastro de novos artigos, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer um teste, algo mais simples, etc. Quero fazer um cadastro simples aqui para fazer uma validação dessa função que eu criei. Eu posso perguntar para o GitLab, ele vai me trazer ali o comandinho que eu já pronto, já tudo certinho, né, com todos os parâmetros que a gente definiu aqui dentro do nosso código, tá? Então, deixa eu criar aqui uma nova telinha aqui no meu terminal, dar um Ctrl V. Aqui no meu comando, geralmente,
eu mudo aqui o localhost para o IP local, porque às vezes a minha máquina ele dá um probleminha, ele não reconhece, não sei por quê. O localhost eu acho que está com problema. Mas eu só mudei aqui o localhost para o IP aqui local, o 127, e vou dar o Enter. E ele adicionou aqui o artigo com sucesso, né? Já me retornou a mensagem. Então, se a gente voltar ali no nosso web server, a gente vai ver que aqui a gente já tem o nosso primeiro artigo cadastrado dentro do GitLab, tá? Então, aqui a gente já fez um primeiro desenvolvimento, já criou ali os endpoints de entrada, criou os endpoints de cadastro. Eu acho que o próximo passo, né, é a gente comitar essas alterações. Então, colocar criado um web service básico aqui, né? Vou dar um git add antes. Vou dar um commit ali. Comitar essas alterações. E fazer um push dessa alteração. Uma vez que eu rodar esse push, automaticamente vai rodar a nossa pipeline de integração de CI, né? Então, lembra que eu configurei aqui o Auto DevOps. Então, aqui, se você olhar, deixa eu dar um refresh, ele vai começar a rodar a nossa pipeline. Deixa eu voltar aqui no nosso merge request. Aqui, né? Por isso que a gente recomenda criar o merge request no início, né? Vocês podem ver que aqui eu já tenho ali o status da pipeline que está rodando, e quando terminar, eu vou ter todo o resultado aqui dentro da uma interface do GitLab. Então, se eu abrir aqui a pipeline em si, ó, ele já está rodando tudo automaticamente. Então, usando o AutoDevOps, ele já identificou que ali é um script em Python, está rodando o build desse script. Ele vai gerar um container, ele vai subir esse container no repositório de containers aqui da própria GitLab, né, que tem o repositório embutido, rodar os checks de qualidade, de scanning, dependency scanning, secret detection e SAST. Então, ele já vai rodar também além do teste de qualidade, também os testes de segurança, tá bom? Isso tudo de forma automatizada. Vamos deixar rodando por aqui, depois a gente volta para ver como que se foi executado com sucesso ou não. O teste ele vai dar erro porque a gente ainda não criou nenhum arquivo de teste, né? Então, até aproveitar, uma outra feature bem legal dentro do GitLab é a parte de troubleshooting. Imagina que falhou meu job, que eu precisaria fazer para entender o que aconteceu? Vim aqui no job, olhar todo o output do comando, pegar a mensagem de erro, jogar lá no Google, fazer uma busca no Stack Overflow, algo que me demoraria ali pelo menos alguns minutos, 15 minutos, meia hora, dependendo do problema, até algumas horas para encontrar. Aí aqui no GitLab a gente tem esse botãozinho, que é o troubleshooting. O troubleshoot, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai abrir aqui o GitLab do chat, vai dar um /troubleshoot, e o GitLab vai pegar o output aqui do comando, entender o que está acontecendo e tentar encontrar a causa raiz do problema. Tá? Então, ele vai jogar aqui, ele vai fazer o nosso papel, né, de pegar o erro e buscar lá no Google, etc. Não, ele vai pegar o erro e buscar dentro da AI aqui, do GitLab, ali dentro da LLM, e trazer ali qual que é a possível problema ali, a possível solução aqui desse job, tá? Deixa eu ali. E aí, Maluf, eu sei que está apertado o tempo, mas aqui a gente está mostrando fazendo uma demonstração, né? Claro que não está pronto, não é um ambiente controlado. Mas do teu dia a dia, como é que tu tem usado essa questão aí do troubleshooting? Eu uso esse troubleshooting basicamente quase todo dia. Eu basicamente esqueci, eu não uso mais. É raro, às vezes, que eu preciso agora entrar no Google e lá no Stack Overflow para ver algum tipo de problema, tá? Porque essa parte de troubleshoot ela é muito assertiva. Então, basicamente, 80-90% dos erros, quando ocorrem aqui dentro da pipeline, a primeira coisa que eu faço é no troubleshoot e ele já vai me trazer o resultado quase que imediato. Então, eu uso bastante, porque de vira e mexe a gente está fazendo algum tipo de modificação, vai gerar um erro desde a build da aplicação, alguma alteração que a gente fez na pipeline, e aqui ele vai me trazer exatamente o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui ele está me falando, estou analisando jobs passo a passo para determinar a causa raiz. Aqui ele está me falando qual que é a versão ali do Docker que está utilizando, e aqui ele me traz qual que é a causa raiz. Não tem o módulo PyTest instalado.
Então, é um problema também dentro do nosso requirements.txt, né? Que a gente não colocou ali o PyTest instalado, tá? E aqui ele vai me dar um exemplo de fazer o fix. É justamente adicionar aqui o PyTest dentro do nosso arquivo de requirements. Então, a gente já pode aproveitar o ensejo aqui e já fazer adicionar o PyTest aqui também, para quando a gente criar o teste unitário, que eu acho que vai ser o nosso próximo passo, né? Então, eu posso vir aqui agora, né? A gente já criou nossas funções, criou nossos endpoints, já fez um explain para saber o que está acontecendo, a gente fez um refactor, né? Pedindo para ele refatorar aqui o código. E eu quero agora testar, criar um teste unitário, que é outra coisa que eu odeio. Eu acho que quem é desenvolvedor não gosta também, despende tempo, é chato. Então, o GitLab auxilia a gente a fazer isso. O que eu preciso fazer? Basicamente, eu seleciono ou a função, ou nesse caso, eu quero testar a aplicação inteira. Vou selecionar, dar um Ctrl A aqui e digitar um /testes. Esse /testes, o GitLab vai olhar meu código e vai gerar um contexto ali de teste unitário para os nossos arquivos, né? Para o nosso script. Então, aqui ele já está criando vários testes. Da mesma forma que a gente passa contexto no explain, passa contexto no refactor, etc., eu posso passar o contexto também dentro do meu teste. Mas vamos criar isso aqui primeiro. Ele está falando, ó, ele criou aqui o código, está falando, para rodar esses testes, você precisa instalar o PyTest. Vamos fazer isso também, porque a gente não fez, eu só coloquei no requirements, né? Então, eu posso já dar um pip install PyTest, criar esse arquivo no repositório, né? Então, criar aqui um novo arquivo test_server, copiar e rodar. Então, vamos fazer exatamente isso. Eu vou copiar aqui, jogar aqui o resultado, e o próximo passo é rodar aqui o PyTest server.py. Então, salvei, vou rodar aqui o PyTest. E ele vai rodar ali todos os testes unitários criados, tá? Aqui ele rodou 8 testes, 7 passaram e um falhou. Então, eu posso depois olhar aqui, ver aqui no meu script qual que foi o teste que falhou, né? De adicionar um artigo sem dado e etc. Para dar me deu um assert de um erro 415, mas deu um erro 400, quer dizer, o contrário, né? E a gente pode, basicamente, ajustar isso também, né? Por isso que eu criei esse job. Deixa eu ver. É de no data. Aqui é de article no data. Então, eu posso aqui só ajustar aqui o response code aqui do GitLab. Vou rodar de novo, vamos ver se vai rodar. Rodou. Deu mais um errinho ali de teste, mas a ideia do teste unitário é justamente esse, né? A gente ir rodando, ajustar ali os parâmetros para ver se teve algum tipo de quebra quando a gente fizer algum deployment novo. Uma outra coisa que eu posso fazer, né? É fazer aqui, né? A gente criou, por exemplo, dentro do nosso server, né? A gente criou o nosso artigo, mas a gente não criou uma descrição para ele, né? Então tá faltando uma coluna. Então eu vou dar um refactor e pedir para ele adicionar o campo description para os artigos. Então, dá um refactor, adiciona o campo description para os artigos. E ele vai me trazer ali o resultado dessa execução, tá? Dessa solicitação. Deixa eu voltar aqui. Uma vez que ele trouxe aqui, ele me trouxe já também o nosso drop table, né, para a gente ajustar aqui dentro do nosso esquema. Vou dar um drop table e copiar aqui o resultado também do código. Server.py, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e colocar para rodar de novo. Provavelmente já parou aqui meu web server, né? Deixa eu só dar uma listinha. Vamos dar um save aqui. Salvar o arquivo, rodar o Python de novo. Beleza, ele está rodando já tudo certinho. E se eu for dar um get lá de novo, saiu porque a gente não fez aquele insert, né? Então a gente precisaria fazer novamente um novo insert ali, um novo curl com com os valores, né? Então eu posso vir aqui, dar um curl, adicionar um novo item, e ele já vai aparecer aqui já com a descrição, né, que a gente acabou de adicionar, e também ali as outras informações. Legal?
Vamos dar uma olhada no nosso pipeline, como que ele foi executado, né? Ele executou o build, executou todos os cheques de qualidade, só não executou o teste, porque a gente ainda não tinha criado o arquivo de teste. Então, o legal do GitLab é que a gente vai saber também todas as vulnerabilidades que esse meu código gerou. Então, aqui, né, na minha aba Security, eu posso ver de forma nativa, né, tive 7 vulnerabilidades de SASH, quase 1.000 vulnerabilidades aqui de container scanning, porque provavelmente a gente usou uma imagem de container muito antiga. E aqui a gente pode filtrar, né, esse resultado e também verificar aqui o que está acontecendo, né? Então ele vai me dar ali toda a explicação daquela vulnerabilidade. Então teve uma vulnerabilidade de SQL injection, qual que é a descrição, o que que acontece, como que a gente faz para resolver. Então aqui no erro ele me deu na linha 97 do meu arquivo, né? Eu posso pedir para o GitLab também ajustar essa vulnerabilidade. Se eu vir aqui na minha linha 97, minha 97, peraí. Que a gente tinha feito o refactor, né? Ele está ainda na versão antiga. Deixa eu ver se consigo voltar. Antigo. Aqui. Senão a gente vai ter que rodar de novo. Mas eu posso fazer por aqui, ó. Quando a gente dá o nosso insert, eu posso vir aqui para ele e pedir para ele corrigir qualquer tipo de problema de SQL injection. Então, basicamente, eu posso selecionar aqui minha função e pedir para ele corrigir a vulnerabilidade desse injection. E ele vai gerar um código com isso, tá? Pode falar, Roberta. Só para ter uma pergunta ali, né? Se tem limite de linhas de código, tanto para analisar ou criar códigos. Não, a princípio, o que eu conheço, que eu saiba, não tem limite, tá? Quer dizer, para analisar, deve ter um buffer sim, mas eu não sei de cabeça quantas linhas que seriam para analisar. Não sei qual que é o tamanho exato. Eu posso. Quem que fez a pergunta? Desculpa. Felipe? O Vitor. O Vitor. Tá, eu posso buscar aqui, depois eu respondo para ele no privado ali, depois da reunião. Que de cabeça eu não sei quanto que é. Provavelmente deve ter, tá? Porque como a gente manda essa requisição via serviço, via API, você vai ter ali o limite do seu payload do API, né? Então, eu só preciso saber qual que é esse limite, tá? Mas eu vejo direitinho, vejo também se dá para a gente ajustar e etc, tá? Acho que a gente está ficando no limite do nosso tempo, né? Qual que é a ideia aqui, né? A gente criou uma aplicação e dentro do nosso merge request, né? Quais seriam os próximos passos, né? Vamos supor que o desenvolvedor, terminei, já tá tudo certinho, agora é só fazer um merge da alteração para subir isso em produção. Aqui dentro do GitLab, você vai ter o nosso merge request e vai ter toda a parte de revisão do código, né? Então, quem que é a pessoa que vai fazer o review aqui dessas alterações que eu fiz? Vai ser meu team leader, vai ser o cara que é sênior ali da equipe, não sei, mas ele vai vir aqui, vai fazer todos os ajustes, vai criar umas threads, vai pedir para eu ajustar um código, refatorar uma função, e etc. E eu vou fazendo esse papel de revisão, né? Vendo o que o revisor pediu, faço os ajustes, mando de novo e vai fazendo todas essas interações aqui dentro dessa tela de mudança, né? Então, eu poderia pedir para o, sei lá, refatorar a função. Então, vou criar aqui uma revisão. Aqui embaixo eu vou pedir para ele fazer outra coisa, sei lá, usar Postgres, ao invés do SQLite, e etc, né? Aí, como revisor, eu tenho mais uma feature de AI, que é fazer um resumo dos meus comentários. Então, ele vai me trazer ali como um revisor, né? Eu deixei as recomendações abaixo, em refatorar a função e utilizar o Postgres. Então, eu vou dar um finish review. E o desenvolvedor vai receber essa notificação e esse to-do ali para ele fazer os ajustes. Uma vez que ele fez os ajustes, vai fazer esse ciclo algumas vezes. Resolveu tudo? Resolvi essa thread, está tudo certinho. Aí sim, a pipeline, né? Se não tiver nenhuma falha de segurança, nenhuma política de segurança também, porque a gente pode criar políticas para não permitir o merge request se tiver uma vulnerabilidade, ou uma vulnerabilidade high, uma vulnerabilidade crítica, a gente cria uma política de acordo.
vai bloquear esse merge request e a gente vai precisar pedir autorização para a equipe de segurança. No caso, nesse projeto, eu não criei essa trava, esse gate, né? Então, eu posso basicamente vir aqui e dar meu merge. Aí, antes de dar o merge, eu posso editar o meu merge request, pedir para o GitLab fazer um resumo de todas as alterações de código que foram feitas. Então, ele vai me dar ali um resumo alto nível do que foi feito, né? Para a gente ter uma documentação mais efetiva. E também, antes de criar o merge em si, eu vou editar o commit message e pedir para o GitLab gerar o meu commit message. Então, aqui ele vai gerar uma descrição de tudo que foi feito, né? Que a gente fez o refactor do server, adicionar um schema.sql, fez o update dos requirements, e vai te dar um overview de tudo que foi executado, que foi feito. Uma vez que eu fiz isso, é só rodar o merge e rodar a pipeline para fazer o deploy em produção, tá? Então, resumidamente, né, a ideia desse webinar era mostrar isso, essa facilidade, essa interação com a AI, de que a gente pode trazer de benefício, né, de otimização no nosso dia a dia quando a gente estiver codificando. Então, desde a parte de fazer sugestão, criar teste unitário, refatorar código, eu posso pedir, por exemplo, ele refatorar aquele código para Java, se tiver uma aplicação antiga e preciso atualizar. Então, tem várias formas de a gente trabalhar ali dentro com o GitLab na versão com a AI habilitada, tá? Isso aqui é só basicamente uma demonstração mais simples que a gente fez. Legal? Tem alguma dúvida, pessoal, para responder agora? E a gente tem que fazer o sorteio, hein? Ô, Maluf, não, talvez tenha alguma dúvida, mas enquanto o pessoal está escrevendo, eu acho que tem uma parte importante aí que a gente comentou, que é essa parte de segurança, né? Então, toda essa questão de SAST, DAST, a gente tem um AI vinculado a isso, né? Tu consegue mostrar rapidinho? Do SAST Dash? Da parte Mostrar do AI do de Vulnerability segurança. Vulnerability? Isso, porque eu acho que isso é uma parte importante. E aí, pessoal, a gente tem visto muitas empresas buscando segurança integrada com o ciclo de DevOps, né? Então, se fala hoje muito em DevSecOps, porque segurança, algumas ferramentas externas, né, não estão integradas no ciclo de desenvolvimento, e todo mundo fala em shift left, né? Então, o GitLab vê como melhor forma trazer segurança das aplicações em toda a parte do ciclo de desenvolvimento. E aí, existe uma limitação, né? Pô, será que todos os desenvolvedores conseguem saber resolver um problema de segurança? Quando vem um problema de segurança lá no merge request? Não, né? Por quê? Porque são desenvolvedores e não especialistas em segurança. E aí, por isso que eu pedi para o Maluf falar rapidinho dessa funcionalidade aqui, porque ela tem acelerado muito aí, seja em questão de backlog, seja em questão de novas aplicações, tá? Legal. Então, ali na tela anterior, a gente tem todas as vulnerabilidades que foram encontradas, né, dentro dos scanners, né? Todos esses scanners são embutidos no GitLab, né? Então, já estão embutidos na licença ali do GitLab Ultimate, você não precisa contratar uma ferramenta apartada. Aqui eu posso fazer um filtro, né? Mas vamos pegar esse SQL Injection, que foi o SAST que encontrou. Uma vez aqui dentro, a gente vai ter toda a informação da vulnerabilidade, o código que gerou, qual que foi o projeto, o arquivo, a solução e a linha do código que tem essa vulnerabilidade específica. Aí o GitLab, ele tem essa função, né, que é fazer o explain dessa vulnerabilidade. Então, eu posso vir aqui, ó, dar um explain with AI, tá? E aproveitando já, acho, respondendo a pergunta do João, por padrão aqui, tá, João? Essa parte da AI, ela ainda o padrão é em inglês. Então, quando a gente gera aquela parte de commit message, a descrição e etc., se eu não colocar uma especificação pedindo para ele gerar em português, ele vai gerar por padrão em inglês, tá? Mas isso é algo que ainda está em desenvolvimento, a GitLab vai habilitar em outras linguagens na próxima versão, se eu não me engano, que deve sair daqui a algumas semanas. Não é que ele não entenda, tá? Até o Maluf mostrou um exemplo ali, ele respondendo em português, né? Mas, assim, a assertividade hoje a gente diz que seria em inglês, né? Então,
porque o modelo ele é todo testado Em inglês. isso. Isso aí. Então, aqui, né, eu dei um explain, vulnerability, e aqui o GitLab vai me dar toda a explicação dessa vulnerabilidade, né, com o código, com o meu próprio código. Então, ele vai gerar ali em cima do código que eu enviei. Então, ele vai falar qual que é o código vulnerável, como que a gente faz a exploração dessa vulnerabilidade. Então, ele vai me dar um exemplo ali, né, fazendo aquele OR ali, 1 igual a 1, né, padrão, quando a gente faz um teste SQL injection, e também como a gente faria o fix dessa vulnerabilidade. Então, ele vai me dar o código aqui da vulnerabilidade corrigida, fazendo a, verificando ali os parâmetros que estão sendo inseridos ali dentro da função do SQL, né? Então, aqui ele vai me dar desde a explicação, como que faz como você explora e como você faz o fix. Outra feature bem legal, que nesse caso eu acho que essa vulnerabilidade específica não funciona, mas tem algumas outras que funcionam, é você fazer o fix, né, resolver essa vulnerabilidade com AI. Então, aqui eu poderia clicar nesse botão, né, se fosse uma vulnerabilidade compatível, e o GitLab vai corrigir a vulnerabilidade automaticamente com um clique de botão. Então, ele vai criar um novo merge request, vai ajustar o código, vai rodar a pipeline de forma automática para ver se essa vulnerabilidade foi corrigida ou não, e vai deixar o estado pronto ali para ser mergeado. Tudo isso apertando um botão só. Então, você tem desde a parte de explanação ali, né, de fazer o explain, mas também essa de você também fazer o fix da vulnerabilidade com um botão só. Beleza? Tinha mais algum ponto, Luísa? Eu acho que era mais esse. Não, era isso, porque eu acho que, assim, hoje muito se fala em AI, né? E o que a GitLab está tentando trazer é AI em todo o ciclo de desenvolvimento. E porque a gente entende que gerar código, se você só gerar em código, vai gerar outros gargalos, né? E um deles é segurança. Então, além da geração de código ali com Code Suggestions, a gente traz esses outros passos de segurança, teste, é muito importante, né? Então, eu acho, assim, não sou técnica, mas eu ouço muito, então eu acho que a gente não poderia deixar de comentar isso aqui nesse webinar, né? E talvez depois fazer algum específico de segurança, auditoria, compliance, porque essa é uma parte muito forte também. Então, depois a gente pode pensar, Maluf. É só um adendo, que além da feature de explain e de resolver com AI, o GitLab também tem essa opção de você habilitar o treinamento. Então, de acordo com a vulnerabilidade que tem, ele vai usar um desses parceiros, né, o Control, o Security Code Hour ou o Security Flag, para fazer um treinamento com o desenvolvedor, ensinar para ele como que a vulnerabilidade acontece, pegar alguns casos de uso, fazer uma gamificação. Então, ele vai também, além da só explicar, mas também tem essa parte de treinamento para a equipe também, que é bem legal, tá? Fechou. Eu acho que se não tiver nenhuma pergunta, acho que a gente pode partir por sorteio. O que vocês acham?